Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, este Evangelho de hoje é, podemos dizer, uma das parábolas, dos ensinamentos de Nosso Senhor mais severos, nós podemos dizer, e contém repreensões e advertências severas para todos nós, para os cristãos. E a primeira coisa que nós podemos ver, que nós podemos señalar, é que Nosso Senhor compara o reino dos céus a unas bodas, uma festa, e o rei havia chamado aos convidados para a boda. Esse é o primeiro ensinamento, o chamado, a vocação. Vocação é uma palavra do latim que significa chamado, justamente. Pela vocação, cada de nós é chamado, de alguma maneira, por Deus, para um estado particular, para uma forma de vida particular, para se santificar e fazer sua salvação em um estado e em uma situação particular. Normalmente, essa deveria ser uma das preocupações do cristão. Descobrir e pedir a graça a Deus para descobrir o nosso chamado. Lo que quer dizer, em outras palavras, para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui, nesta vida, para nos salvar. Não estamos para outra coisa. Para nos salvar. Como fala São Ignacio, o homem é criado por Deus para conhecer, amar e servir Deus e, mediante isso, salvar sua alma. E Nosso Senhor lo fala bem claro no Evangelho. O que aproveita ao homem ganhar todo o mundo, se perde sua alma. Nós estamos para isso. E São Pablo vai agregar, vai dizer também, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós estamos aqui para nos salvar e para nos santificar. Esse é, nós podemos dizer, o primeiro chamado de Deus, para todo mundo. E cada de nós, cada dia, deveria perguntar-se, sobretudo ao final do dia, o que fez hoje por minha salvação? O que fez hoje contra minha salvação? Para não fazer mais, para me corrigir. Eis que no dia de hoje, por exemplo, recei. Fiz minhas orações. Falei com Deus. Ou não? Que nós poderíamos pensar de uma pessoa, imaginemos, não sei, casais, namorados, que se falam um a outro, eu te amo, mas não falam, não conversam entre eles. ou raramente conversan entre ellos.
É verdade que se amam. Sem nem sequer falam. Parece que não pensam ou uno no outro. E nós fazemos isso com Deus. Falamos todos os dias com Ele. Quando não falamos com Ele, pensamos, como por exemplo, quando nós pensamos, tenho que comer, tenho fome, então comemos todos os dias. Falamos, pegamos o nosso alimento espiritual, que é a oração, todos os dias. E assim como no concreto, na vida concreta, na vida diária, nós fazemos e trabalhamos pela nossa salvação. A primeira coisa, a oração. Porque, como fala São Alfonso Maria de Ligorio, o que reza se salva. O que não reza não se salva. A maioria das almas que estão no inferno agora estão porque não rezaram. Ou porque rezaram mal, ou porque não rezaram suficientemente. Então, é uma coisa que está ao nosso alcance todos os dias. A oração. Um pensamento, porque nem sempre é uma oração vocal. Um pensamento para Deus. Oferecer a nossa jornada, nosso dia a Deus. Pedir sua graça no meio das dificuldades. É que nos lembramos isso, quando tem um problema. Tento de procurar uma solução, mas não me lembro de pedir a Deus que me ajude, que me dê sua graça para resolver isso. Trabalhar pela nossa salvação. E outra coisa é, o cristão se tem que perguntar se cada dia faz a vontade de Deus. Normalmente, as decisões de um cristão, eu falo das decisões importantes, mas as decisões importantes de um cristão não se decidem assim, pela nossa conta. Se põe o cristão diante de Deus para perguntar: o que você quer que eu faça? Antes de pensar que quero fazer, que Deus quer que eu faça. Como São Pablo, quando São Pablo caiu do seu cavalo no caminho de Damasco, a primeira pergunta de São Pablo: Senhor, que você quer que eu faça? Essa pergunta do cristão. Por exemplo, se o cristão tem que decidir: vou me fazer, não sei, padre, religioso, vou me casar, mas Deus quer isso para mim? Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Desde toda a eternidade pensou que na nossa vida não faríamos isso. E nós faríamos nossa salvação assim, nesta situação, nesta forma de vida. E não somente isso, Deus pensou: e vou dar a esta pessoa estas graças, nesse estado de vida, nessa situação, para que faça a sua salvação. E por isso que é uma negligência não perguntar ou não pensar qual é a vontade de Deus para mim. Por quê? Porque se eu não faço a vontade de Deus no estado de vida que Deus decidiu para mim, na situação que Deus decidiu para mim, as graças que Deus havia preparado para mim não vão estar, ou vão estar menos. Não vou ter todas as ajudas, todos os auxílios que Deus tinha preparado para mim. E pode ser, vai ser muito difícil, vai ser mais difícil para mim a salvação, porque eu me afastei do plano de Deus para fazer meu plano. Então, a pergunta de todos os dias:
a Deus se eu faço sua vontade. Se eu me pergunto, cada vez que tenho algo importante a decidir, se estou fazendo a vontade de Deus. Somos chamados por Deus. Então temos que nos interrogar cada vez sobre este chamado de Deus para nós. Um outro ensinamento desta parábola é que, então, os convidados estavam chamados a participar das bodas, mas aconteceu justamente que esses convidados, em lugar de fazer a vontade do rei, fizeram a sua própria vontade. Então, ele tinha preparado tudo para a festa, mas um e outro não quiso venir. E não somente não quiso venir, sino que puso pretextos para não ir. É evidente qual é a comparação que faz Nosso Senhor. Esse rei é Deus. Deus que nos deu a nós tudo. Tudo o que nós temos é graça de Deus. A nossa vida, entre milhões de seres que podiam haver nascido em meu lugar, Deus quiso que eu viniera neste mundo e que eu nascera de minha mãe. A vida que Deus me conserva todos os dias. Todos os dias Ele me conserva na vida. Se Deus deixa de pensar em nós por um solo segundo, nós voltamos para o nada. Mas Ele não somente nos deu a vida, mas mantém a nossa existência. E logo todos os benefícios que cada um de nós recebemos de Deus na nossa vida particular, na nossa vida concreta. Hoje estamos aqui na missa. Quantos de nós, pode ser, estavam conosco na igreja, pode ser, rezavam conosco, mas não estão mais. E conheço vários casos assim, e penso que vocês também. Que pessoas que neste momento seguramente estão em uma mala vida, em situações de pecado, às vezes muito graves, mas estavam conosco. Às vezes também nós encontramos pessoas que escutamos e pensamos: olha essa pessoa, como é inteligente. Olha essa pessoa, como se dá conta de tanta coisa. Mas ele não compreende outras. Não compreende o que acontece na igreja, por exemplo. E uno pode ficar pensando: ele é muito melhor do que eu, porque ele não está onde estou eu. Ele pode ser, teria muito mais mérito, poderíamos pensar, para estar na igreja, receber os sacramentos, do que eu. Por quê? Nós não sabemos por quê. Mas Deus nos favoreceu a nós com sua graça. Não porque, devemos lembrar sempre, não porque nós somos melhores justamente do que outros, mas muitas vezes porque justamente não lo somos. Muitas vezes também, fala São Paulo, Deus gosta de fazer, de mostrar seu poder, de mostrar sua graça na debilidade. E justamente faz que uma pessoa que tem menos méritos, ou que tem menos motivos para estar onde está,
porém está en ese lugar. Por São Paulo fala que Deus quiere mostrar su poder na nossa debilidade. Justamente porque nós somos pecadores, justamente porque nós temos os defectos que nós temos, Deus quer mostrar que nos chamou, porém, e que tudo é graça de Deus, que nós não temos mérito próprio, que tudo é graça de Ele. Então, o que significa isto? Significa que nós temos que agradecer todos os dias a Deus. Mas, porém, o que acontece muitas vezes não é justamente o agradecimento da nossa parte, sino ao contrário. Imaginemos uma mãe que traz um filho ao mundo, com todo o que isso significa de sacrifício, de amor por seu filho. Essa mãe tenta de dar tudo o que pode a seu filho, de fazer tudo por seu filho. Imaginemos que essa madre dá a seu filho muito amor. E imaginemos também que num momento quando o filho cresce, esse filho não solamente ofende sua mãe, mas mata sua mãe, assassina sua mãe. O que podemos pensar de um monstro assim? O que podemos pensar? E bem, nós fazemos a mesma coisa. Com Deus, Ele nos deu tantíssimas graças na nossa vida, Ele nos deu tanta coisa, e porém nós ofendemos Deus. Nós preferimos, pelo pecado, odiá-lo a Deus. Não fazemos isso. E Deus não nos abandona. Deus viene detrás de nós para nos chamar uma outra vez, como acontece na parábola. Na parábola, o rei foi chamar aos convidados, mas os convidados não se interessaram. Tinham muitas outras coisas importantes em que pensar. Não se interessaram. Mas o rei poderia falar: eu sou o rei. Que vou me preocupar por esos súbditos, por essa gente que nem se interessa por mim, nem pensa em mim? Estou chamando para fazer-lhes um convite, para dar-lhes um benefício, e nem se interessam. Vou me esquecer deles, porque merecem isso. Nem sequer são capazes de prestar atenção ao meu chamado. Mas, porém, não faz isso o rei. Ao contrário, insiste. Vai procurar de novo os convidados. E os convidados não somente não se interessam, sino que mentem para não ir a la boda, que tem que fazer outras coisas. E não somente fazem isso, sino que terminam por matar ao filho do rei. Também fala isso nosso Senhor. Então, esse é outro pensamento para nós com este Evangelho, neste domingo. A nossa ingratidão com Deus. Cada um de nós tem uma história. Sua vida é uma história. A vida de cada um de nós é uma história de benefícios de Deus, de graças de Deus. Mas também, infelizmente, é uma história de ingratidão também. A nosso grande benefactor, nós ultrajamos muitas vezes, nós insultamos, nós escupimos na face. Nós nos pusimos do lado dos judeus
y los romanos para enviar a nuestro Señor a la cruz. Y no hicimos eso. Y nuestro Señor continúa a nos llamar, continúa a insistir con nosotros. Meditemos en eso. ¿Cómo mostramos a nuestra gratitud na nossa vida com Deus? Aconteceu também na parábola que num momento determinado o rei se cansou de chamar aos convidados, de suas mentiras, de seus ultrajes, de seus esquecimentos, de sua indiferença. Se cansou de sua maldade. Porque Deus de toda a eternidade, assim como Ele previu que nós deveríamos fazer a nossa salvação de esta maneira, e também previu as graças que iba a dispor para nós, Ele também previu, como fala nos santos, um número de pecados para cada um de nós. Pensar hasta este pecado, hasta este momento. A partir deste momento não tem mais perdão para ele. Porque eu suporto hasta aí. E não vou suportar mais a partir de aí. Um pouco o que aconteceu. Então o rei pensou, como esses convidados são ingratos, não merecem mi chamado, vou chamar a outros em seu lugar. É muito interessante para nós, porque Deus, porque nosso Senhor está falando com os judeus, está falando com os fariseus, está falando com o povo que devia se preparar para receber o Mesías, ao Salvador, que era, em primeiro lugar, su Salvador, o Salvador do povo judeu. Mas que fez o povo judeu? Não somente não recebeu, mas matou ele, como fala nosso Senhor na parábola. E nós podemos falar com razão, os judeus fizeram isso, porque os judeus têm um problema com eles. Verdade, é um problema espiritual, porque eles se afastaram de nosso Senhor. Mas nós também, seguramente não é tão grave o nosso pecado, mas é grave também. E pode acontecer com nós o que aconteceu de alguma maneira com o povo judeu. Os judeus foram ingratos com Deus. Deus falou, a partir de agora a salvação não vai ser sobretudo para eles, mas vai ser para todo mundo. Vou chamar a todos os povos da terra na minha igreja, e para todos será oferecida a salvação. E nosso Senhor insiste sobre isso, porque Ele fala que os servidores do rei saíram nos caminhos e chamaram todo mundo. E nosso Senhor fala bons e maus. Quer dizer, pessoas que pode ser que não eram as mais indicadas, mas chamou eles. Por quê? Porque os convidados não quiseram venir. O que eu faço com a minha eleição? Porque Deus me eligiu a mim para fazer de mim um bom cristão. O que eu faço com isso? Tem uma frase que eu gosto de repetir, que falavam os antigos, que falavam, time Jesu transeúntem e de non redeuntem. Tem que ter medo de Jesus, que passa e não volta. Passa e não volta. Nos oferece sua graça, mas pode ser que um dia não temos mais essa graça à nossa disposição. E o que vai acontecer conosco? Finalmente, o Evangelho se termina com que o rei encheu
su palacio, con todos los convidados. Entró, empezó a caminhar no meio do salão para ver a todos os convidados, para ver a toda essa gente, como era um, como era outro. E encontrou um ao que ele perguntou: e você, por que não tem o vestido de festa? Por que não tem o vestido de boda? Mas ele, fala Nosso Senhor, ficou calado e o rei mandou fazê-lo sortir da festa. E Nosso Senhor fala sair da festa, e Nosso Senhor fala as trevas, fora nas trevas, no inferno, quer dizer. E que é este vestido de boda que nós temos que ter? O que é isso? Essa graça de Deus, o nosso vestido anunciado de boda, a graça de Deus. Tinha uno que havia entrado sem a graça. Es que todos estamos en gracia de Dios, es que todos ficamos na gracia de Dios, es que nós fazemos o nosso esforço para ficar en gracia de Dios. ¿Cómo ve Dios este grupo de personas que está aquí hoy para a misa? ¿Cómo ve? Comenzando por o Padre y todas as pessoas que están aquí nesse momento. ¿Cómo está nossa alma? ¿Cómo ve Deus nossa alma? Es que Deus ve sus amigos que están con Él na reunión de Deus, o ve más bien algunos que se dicen, que falan que son seus amigos, mas son seus enemigos, porque na su alma no está Deus, mas o diablo, porque perdieron la gracia de Deus, porque no se confesan, porque viven con un certo afastamento de Deus. Nosso Senhor termina este evangelho con una palabra también severa, e ele fala: porque muitos son os chamados, mas poucos os escolhidos. Deus ofrece o chamado a todas as pessoas, mas de fato son muy pocas as que escutan de verdade e siguen Deus de verdade. En outros pasajes, Nosso Senhor fala: o caminho que vai ao céu é um caminho angosto, é um caminho que não é muito grande, que não tem muito espaço, é um pouco pequeno, e não é muito cômodo muitas vezes esse caminho, é um caminho difícil. O caminho que vai ao inferno, um caminho grande, muito cômodo, muito bonito exteriormente, mas nós sabemos que termina mal. E muitos são os que pegam esse caminho, o caminho do inferno, fala Nosso Senhor, deixando entender que são mais as pessoas que se condenam que as pessoas que se salvam. Sí, es así. Hay un pequeño número de escolhidos. Mas también es verdad que ese número, las personas que siguen de verdad a Dios, no es muy pequeño. Es pequeño solamente relativamente. Es pequeño si comparo con el número de los que siguen al diablo, los que se afastan de Dios. Mas en sí mismo no es muy pequeño, porque entre las almas que se salvaron, o sea, tem muitas almas, no tem pocas, tem muitas, muitos santos. Mas, infelizmente, la menor parte de la gente es la que se preocupa de su alma y se preocupa de Dios. Então, como conclusão de todo isto, caros fiéis, Nosso Senhor nos faz uma advertência. Nos faz uma advertência como um pai. Não é
uma advertência ou uma repreensão de uma pessoa que não se preocupa por nós, tudo o contrário. É a repreensão de um pai. E ele fala para nós hoje: olha, eu te chamei para ser cristão. Eu te di graças. Eu puse em teu caminho tal pessoa para te ajudar, tal situação. Todos os dias insisto com você para que fique comigo, para que se santifique, para que se salve. Eu faço tudo por você. Eu mesmo morri na cruz por você. Então, nós temos tudo para nos salvar. Verdadeiramente, realmente. E se não nos salvamos e não nos santificamos, é somente por nossa besteira, me perdoam. É isso que nos fala hoje Deus. Pensamos mais em Ele, pensamos em fazer mais a sua vontade, pensamos em conservar sua graça todos os dias. Quando as coisas ficam mal e ficam difíceis, pensamos: é mais difícil, é mais feio o inferno. E nenhuma pena desta vida tem comparação com o inferno. Nenhum dor desta vida tem comparação com o que Jesus sofreu por mim na cruz. Então, vamos a Jesus e também vamos a Maria, sobretudo. Porque um servo de Maria nunca perece, nunca se perde. Maria é essa madre um pouco que faz entrar na casa de Deus os filhos por la outra porta, por decir dessa maneira, com o rosário, com a devoção para ela. Ela nos ama e quer, como Deus quer mais do que nós, nos salvar. E a Virgem quer nos salvar. Então que para cada de nós que aproveitamos as graças que Deus nos deu e nos dá cada dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.